Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou o Sidney, sou o professor que vai lecionar farmacologia para vocês. Espero poder estar acrescentando nessa caminhada de vocês no curso técnico de farmácia. No que vocês puderem contar comigo, podem me pedir informações. Se eu souber de alguma vaga, essas coisas, eu vou postando tanto no grupo para vocês, né? E vou colocando as coisas que eu sei. Espero poder estar acrescentando na vida acadêmica de vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre farmacologia. Bom, como eu falei, eu me chamo Sidney, eu trabalho no ramo de farmácia mais ou menos aí chutando há 20 anos. Vou contar só um pouco da minha história para vocês, só para vocês entenderem um pouco. O que aconteceu? Eu trabalhei durante 10 anos numa farmácia de manipulação. Então eu comecei de baixo, comecei como encapsulador na época. Depois de encapsulador fui aprendendo tudo e fui daquelas pessoas que não se contenta, por exemplo, isso eu passo até para os meus alunos das outras disciplinas. Quando você quer fazer alguma coisa, não vá pela cabeça dos outros. Porque às vezes você aprende o seu trabalho e você fica lá sossegado. Pô, já aprendi, já estou na minha área de conforto, então já aprendi o que eu tinha que aprender e vou ficar por aqui mesmo. Não. Sempre tentem evoluir, sempre tentem aprender as outras coisas do seu trabalho. Porque, por exemplo, foi como eu falei, eu comecei como encapsulador. Aprendi a encapsular, depois de encapsulador, eu fui coreano, fui querer aprender sobre manipulação. Então aprendi sobre manipulação, a empresa viu isso e me colocou depois como manipulador. Então eu sabia encapsular, sabia manipular, endócrino. Aí tá, passou mais um tempo, eu quis me aperfeiçoar mais sobre manipulação de dermato. Então fui, aprendi sobre manipulação de dermato. Aí o que fizeram na empresa? Me jogaram para manipulador de dermato. Então eu sabia encapsular, manipular endócrino e manipular dermato. Até que chegou um patamar que eu não tinha mais para onde ir. Então eu falei, poxa, entrava um farmacêutico, eu ensinava as coisas para ele e ele ganhava mais porque tinha um diploma. Aí eu falei, quer saber? Vou voltar a estudar. Aí fui, fiz o curso de farmácia. No caso, fiz a faculdade em farmácia, farmácia e bioquímica. Aí fiquei trabalhando ainda na empresa durante todo esse processo. Eu trabalhei durante 10 anos enquanto eu me formava na faculdade. Não demorei 10 anos para se formar, tá? É porque conforme foi indo, eu fiquei depois que eu fui fazer farmácia. Demorei 4 anos e meio, que era o tempo do curso de farmácia. Aí tá, saí da empresa que eu trabalhava e fui entrar num ramo de farmácia já formado. Aí fui trabalhar em uma farmácia de manipulação novamente, só que agora como farmacêutico. Então, assim, são totalmente visões diferentes quando você atua à frente de uma farmácia de quando você está atuando por trás, mas todos têm a sua função. Então eu peguei, fui, comecei a trabalhar nessa farmácia de manipulação como farmacêutico. Não tinha experiência como farmacêutico, então essa empresa me abriu as portas, né? E eu tô lá hoje há 10 anos. Mais 10 anos eu tô lá nessa nova empresa. Então assim, não fui uma pessoa que fiquei pulando de galho em galho. Aí 10 anos que eu estou nessa empresa também fui aprendendo a fazer de tudo um pouco, fui ajudar a fazer orçamento, fui ajudando de tudo um pouco. Hoje eu sei também dessa outra empresa fazer de tudo um pouco. É por isso que eu acho que eu estou lá até tanto tempo. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês é sempre sair da sua zona de conforto. Sempre vocês tentarem procurar aprender coisas novas. Então, isso vocês já estão fazendo. Vocês estão querendo aprender coisas novas. Eu espero vir estar acrescentando ao curso de vocês e espero estar vindo ajudar vocês, tá? Então, hoje eu sou professor de farmacologia, eu tenho curso na área de farmacologia. Além de ter curso na área de farmacologia, eu também tenho pós-graduação em pesquisa e desenvolvimento de cosmético, tá? Então, se vocês quiserem dicas ou se vocês depois forem fazer cosmético, essas coisas, eu tenho também nessa área e também tenho pós-graduação em farmácia magistral, que seria as farmácias de manipulação, entre outros cursos também.
Então, o que que acontece? Como eu falei, eu vim para acrescentar na vida acadêmica de vocês. Então, contei resumidamente um pouco da minha história na área de farmácia. Por quê? Porque se vocês precisarem de qualquer coisa, por exemplo, professor, eu vou fazer uma entrevista numa farmácia de manipulação, eu não sei o que vai cair. Podem me chamar no reservado que eu ajudo vocês, ó. Provavelmente ele vai perguntar isso, perguntar aquilo, vai cair um pouquinho de conta. Os alunos que têm dificuldade em conta em farmácia também podem me chamar que eu mando uns exercícios. Ó, professor, eu vou fazer uma entrevista e eu tenho quase certeza que vai cair algumas contas. Tem como o professor me ajudar? Então eu mando umas contas para vocês, vocês fazem, respondem e depois eu vejo se está certo. Falo, ó, você errou nisso, você errou naquilo, mas se você seguir esse raciocínio vai estar certo. Outra, quando vocês forem enviar um currículo, se caso vocês quiserem enviar para mim, ó, professor, vou mandar esse currículo para determinada empresa. Dá uma olhadinha para mim, o que o professor acha, tá bom, não tá bom? Podem mandar que eu dou uma olhada, falo, ó, acrescenta isso, tira isso, coloca aquilo ali, que vai acrescentar um pouco mais no seu currículo, tá ok? E, como eu falei, algumas vagas que eu for sabendo, eu vou estar falando também em grupo, no grupo para vocês, tá ok? Tudo bem? Gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês me falam que eu vou mais devagar, tá ok? Então, como eu falei para vocês, eu estou aqui para acrescentar na vida acadêmica de vocês. Espero que a gente possa se ajudar, porque eu penso assim, não tenha nada do que eu possa ensinar a vocês, como também não tenha nada do que eu possa aprender para vocês. Então, tanto eu estou aqui para ensinar a vocês, como também eu vou aprender com vocês. Porque já dizia, besta é aquela pessoa que pensa que já aprendeu de tudo, pois ninguém é tão esperto que possa aprender coisas novas. Então, do mesmo jeito que eu estou para ensinar, eu vou estar aprendendo com vocês, pois nem tudo a gente sabe, tá ok? Quem de vocês já ouviu alguma vez falar em farmacologia? O que vocês esperam aprender nas matérias de farmacologia? Então, assim, a farmacologia ela é uma matéria bem ampla, onde vocês vão ver muitas coisas nela. Então, nesta disciplina, o que vocês aprenderão? Vocês, como técnico de farmácia, vocês vão estudar os conceitos fundamentais de farmacologia. Então, ali você vai ver, por exemplo, diferença entre fármaco, droga, medicamento, o que é um medicamento, o que é um fármaco, o que um antibiótico vai fazer no meu organismo, porque hoje em dia existe micro-organismo ou bactéria resistente a determinado antibiótico. Então, é isso que vocês vão estar aprendendo em farmacologia. Você vai aprender o que? Desde a entrada do medicamento no seu corpo, o que ele vai fazer com o seu corpo, né? E desde a eliminação do medicamento do seu corpo. Porque o medicamento, quando você ingere, ele não vai ficar todo o resto da sua vida no seu corpo, não. Ele vai ter o tempo que ele precisa ser eliminado. Então, na farmacologia, vocês vão ver a administração, que é quando esse medicamento é administrado, absorção, metabolismo e excreção. Tá? Então, é esse conceito também que vocês irão ver de alguns medicamentos. Tá ok? Então, a classe medicamentosa e sua farmacodinâmica vocês também vão ver. Então, nessa matéria, a gente vai precisar de um pouco de dedicação de vocês como aluno, tá? Porque lá vocês vão aprender todas as classes terapêuticas. Professor, mas quais são essas classes terapêuticas? Então, por exemplo, vocês vão aprender a classe terapêutica dos anti-inflamatórios. A gente vai estudar sobre os anti-inflamatórios. Vamos ver alguns remédios, né, ou fármaco, alguns que são anti-inflamatórios, como esse anti-inflamatório vai agir no processo de inflamação, né? E como ele vai depois ser eliminado, porque como eu falei, o medicamento ele não vai ficar no nosso corpo. Ele tem um período que a gente fala, que é o tempo que ele vai ser eliminado. Então,
Também vamos ver a classe terapêutica dos antimicrobianos. Então, vocês vão ver para que serve um antimicrobiano, um antitérmico, também os famosos opioides, como codeína, morfina e por aí vai. Tá? Então, essa matéria ela vai tentar esclarecer para vocês qual é o fundamental para a profissão farmacêutica. Né? Porque daqui eu tenho certeza, hoje vocês estão fazendo curso técnico de farmácia, mas mais para frente vocês vão querer fazer o curso, a faculdade de farmácia. Então vocês vão ver que o mercado farmacêutico ele é muito amplo. Ele vai desde o aluno trabalhar numa indústria farmacêutica, ele pode trabalhar, o aluno pode trabalhar em análises clínicas, o aluno pode trabalhar também em alimentos. Professor, como assim pode trabalhar em alimento? Pode. Ele pode trabalhar na área de fazer pesquisa nos alimentos, ou ele também pode trabalhar na área de alimentos, no controle de qualidade desse alimento. Então, para você ver que o ramo farmacêutico ele não vai ficar apenas na farmácia ou drogaria. Então, aqui a gente tenta desenvolver para vocês esse olhar. Inclusive, a gente tem, eu dou aula em Carapicuíba também, inclusive a gente tem hoje alunos trabalhando no Butantan, no desenvolvimento do quê? Das vacinas, na produção das vacinas. E outra, para vocês também depois, até vou dar um conselho, depois vocês que não estão na área ou que estão na área, o que acontece? O Butantan ele vai estar pegando ou já está até contratando muita gente porque a produção de vacina no Brasil para o coronavírus ele vai ser produzido em grande escala. Então depois vocês tentem dar uma olhada lá, Butantan contrata para ver, joga no Google, não precisa nem vocês fazerem, vocês pegam e jogam lá, Butantan está contratando para a fabricação de vacina. Vocês vão lá, eles vão te dar no Google, vai te dar onde, como vocês têm que se inscrever e vocês acabam se inscrevendo. Se lá tiver assim, professor, mas está precisando de experiência, eu nunca tive, vocês mandem currículo e falem que vocês estão fazendo o curso técnico de farmácia. Por quê? Vocês fazendo o curso técnico de farmácia, eles vão abrir a mente e falar, poxa, se ele está fazendo o curso técnico de farmácia, por mais que ele não tenha experiência na área, mas ele está adquirindo através do curso técnico de farmácia. Tá ok? Então não esqueçam de dar uma olhada lá no Butantan. Como eu falei, tem muitos alunos, pelo menos eu não sei aí de vocês, mas lá em Carapicuíba, como eu dou aula, já tem alguns alunos trabalhando, né, na produção de vacina. E fala que lá está contratando. E eles conseguiram dessa forma, alguns conseguiram dessa forma que eu falei para vocês. Entraram, foram lá, jogaram o currículo, mandaram para eu dar uma olhada, eu dei uma olhada, e eles pegaram e enviaram. E acabaram conseguindo a vaga. Tá? Então, assim, não custa nada tentar. Por mais que a gente pense que é difícil, a gente está lá, 50% a 50%. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, hoje a nossa aula ela vai ser um pouco mais tranquila, porque hoje nós iremos ver a farmacologia, a história da farmacologia e os conceitos básicos da farmacologia. Então hoje a aula é mais tranquilo, é mais sossegado, tá? Mas não se preocupe, nas próximas aulas a gente vai ir mais a fundo na farmacologia, tá? Então, o que que vocês, como eu falei para vocês, o que que vocês irão estudar na farmacologia? A primeira coisa que nós iremos ver hoje vai ser a história da farmacologia e o conceito básico da farmacologia. Mas na farmacologia, a gente vai aprender o que? As propriedades físico-químicas de um medicamento, a composição desse medicamento, o efeito que esse medicamento vai causar no meu organismo, né, que vai ser os efeitos fisiológicos. Vocês vão aprender também o mecanismo de ação. O que seria esse mecanismo de ação do medicamento? Seria a forma como o medicamento irá agir na determinada doença ou na determinada patologia, ou até mesmo como que aquele medicamento irá fazer para, por exemplo, você vai lá, tomou um paracetamol. Você está com febre, tomou um paracetamol.
A tendência do paracetamol é tentar diminuir também a febre corporal. Como vai ser o mecanismo de ação que esse paracetamol vai fazer no meu organismo para tentar diminuir aquela febre? Beleza? Ou então, por exemplo, você machucou, teve uma pancada, teve uma inflamação. Como que aquele medicamento anti-inflamatório vai agir no meu organismo como mecanismo de ação para ele diminuir aquele processo inflamatório, aonde ele irá agir no meu organismo, diminuindo aquele processo inflamatório. Então, nós iremos aprender o mecanismo de ação daquele medicamento. Beleza? Só que o que acontece também na farmacologia, a gente tem o que? A absorção, que vai ser como aquele medicamento vai ser absorvido, a distribuição. Por exemplo, você está com dor de cabeça. Como aquele remédio para dor de cabeça, ele vai sair e vai chegar até o ponto-alvo daquela dor de cabeça para cessar, né? Então, ele vai ter que fazer uma distribuição pelo nosso organismo para ele chegar em determinado lugar para poder fazer a sua ação. Então, a gente vai ver o processo de distribuição. A excreção. Então, como eu falei para vocês, o medicamento ele não vai ficar no nosso organismo. Ele vai ter um tempo que ele precisa ser excretado. Então, como vai ser excretado esse medicamento? Então, como exemplo, vocês já tomaram aqueles antibióticos muito fortes, que muitos de vocês vão lá, tomam aquele antibiótico e ao urinar, quando vocês vão ao banheiro e vão urinar, sente aquele cheiro forte. Já viram isso? Quando vocês tomam um medicamento, por exemplo, um antibiótico. Então ali, através da urina, você também está eliminando o que o seu corpo não absorveu daquele medicamento. Então, tá vendo? A urina é uma forma de você eliminar aquele medicamento. Beleza? Então a gente vai ver também sobre a excreção. E a terapêutica, relacionada à substância química que consegue alterar a função normal do nosso organismo. Então, o que acontece na ação terapêutica? Você precisa que esse medicamento, a substância química desse medicamento, ele tenha que alterar a função normal do seu organismo. Então, imagine, se seu organismo está com patógeno, ou uma patologia, ou uma inflamação e por aí vai, ele precisa alterar o seu sistema, né, do seu organismo para poder começar a fazer a ação. Então, a gente iremos aprender também isso. Então, antes de a gente começar a entrar na história da farmacologia, é necessário a gente entender, deixa eu pegar aqui, a palavra farmacologia. Tá aqui, ó. Bom, a farmacologia, ela vem do grego fármacos, né? Que quer dizer o quê? Fármaco quer dizer droga. E logos, na palavra farmacologia, quer dizer estudo. Então, farmacologia quer dizer estudo das drogas. Então, vocês irão aprender, irão estudar tudo sobre essas drogas. No caso, os medicamentos e esses outros conceitos. Gente, se eu tiver um pouco rápido, vocês podem me mandar via WhatsApp que eu vou mais devagar, tá ok? Até agora, ficou claro para vocês o que iremos aprender em farmacologia? Tá? Então, hoje, como eu falei, a gente vamos ver um pouco da história e um pouco do conceito sobre o que é farmacologia, tá? Bom, não está rápido. Se tiver, vocês podem me mandar um WhatsApp, tá? Então, para compreender os efeitos de um medicamento no organismo, foram necessários o quê? Muitos estudos, muitos anos de pesquisa e muito investimento na área da farmacologia para poder se compreender esse medicamento. Então, vocês ainda não sei se vocês já tiveram a disciplina ou se ainda vão ter, que vai falar sobre produção de medicamentos. Então, na produção de medicamentos, vocês irão aprender o que? Como vai se desenvolver o medicamento? Porque assim, não é de uma hora para outra que se desenvolve medicamentos. Tem medicamentos que demoram de 10 a 15 anos para poder ser o que?
lançado no mercado. Então isso vocês irão aprender na produção de medicamento. Mas para vocês terem um pouco de conhecimento que um medicamento ele não surge de uma hora para outra, a não ser, agora que nem no caso emergencial, a gente teve essa pandemia, que esse medicamento que foi o Coronavac, entre outros, estão liberando um pouco com mais rápido. Por quê? Porque é causa emergencial, é uma pandemia que está envolvendo todo o mundo, tá? Mas o medicamento geralmente ele demora aí de 10 a 15 anos para poder ser lançado no mercado. Então há muitos estudos antes disso. Mas isso aí eu vou deixar um pouco para quando vocês estiverem na produção de medicamento. Bom, aqui resumindo um pouco a história da farmacologia, eu coloquei aqui um pouco para vocês entenderem o que é a farmacologia. Então, a farmacologia ela vem de longas datas, desde a antiguidade. Então, o que acontece? Se vocês pegarem na Bíblia, já antigamente as pessoas eram tentadas curar por erros e acertos. Como assim, professor, por erros e acertos? Por exemplo, você tem uma determinada doença. Naquela época, até antes mesmo antes de Cristo, o que eles faziam? Eles tentavam curar as pessoas por acerto e erro. Como assim? Você tinha uma determinada doença. Suponhamos aqui, esse aqui é um rapazinho, na antiguidade antes de Cristo. Suponhamos lá que esse rapazinho ele começou a ter lepra. Então ele foi lá, teve lepra. Suponhamos que ele teve lepra. Então, o que os curandeiros ou o povo antigo eles faziam? Eles tentavam fazer por erros e acertos. Então, eles iam lá, colhiam determinada planta e dava para aquela pessoa. Se curava aquela pessoa, aquele que deu para aquela pessoa, o curandeiro ou o que fosse daquela época, ele deu para aquela pessoa, ela se tratou com aquela planta, ele ia lá e anotava, tal planta serve para determinada doença. Então ele já saberia. Mas o que acontecia? Às vezes ele dava plantas que não tinha conhecimento e causava ação toxicológica. Por quê? A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de você é o quê? Que toda substância tem o potencial tóxico. O que vai diferir um medicamento de um veneno vai ser apenas a dose. Então era isso que acontecia. Por mais que seja planta, se você toma em excesso, o que ela vai causar? Ela vai te causar um potencial tóxico grande, podendo assim levar à morte. Então muita gente morria de não determinado de doença, mas às vezes por quê? Porque tomava muita coisa de plantas naquela época e acabavam se falecendo. Então naquela época era que sim, era por erros e acertos. Então a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês é isso, que toda substância ela tem o potencial tóxico. O que vai diferenciar um medicamento de um veneno é a dose. Então, o que mais? Na antiguidade, as doenças eram usualmente consideradas como possessões do demônio, ou resultante da raiva dos deuses para aquelas pessoas. Então, às vezes, as doenças eram muito confundidas com isso. Aquela pessoa tem essa doença, ela está demoniada. Ou também aquela pessoa está doente. Um exemplo, no caso da lepra, se vocês pegarem, até mesmo na Bíblia fala que tinha povos que consideravam que a lepra era o quê? Era um castigo causado pelos deuses, né? Nele, que a pessoa não tinha sido uma boa pessoa, então ela estava recebendo o castigo que ela merecia. Então, como que eles faziam para tratar aquelas pessoas naquela época? Como eu falei para vocês, eles tratavam as doenças naquela época. Os povos, o que eles faziam? Eles utilizavam muito dos produtos naturais
e rituais religiosos para tentar curar aquelas pessoas. Como eu falei, como era no tempo antigo, eles faziam isso. Então, com o passar do tempo, a farmacologia foi nascendo. Então, nos meados do século, se eu não me engano, século XIX, o primeiro registro histórico que menciona o fármaco foi o quê? O papiro de Smith, datado de 1600 a.C. Então, para vocês verem que naquela época, antes de Cristo, já se tentava fazer o acerto, já se tinha doença. Então, foi localizado um papiro. O que seria esse papiro? O papiro, naquela época, ele poderia ser feito de, um exemplo, da casca da madeira. Muitos papiros também eram feitos também em pele de animais. O que eles faziam? Eles faziam desse papiro, suponhamos que aqui seja um papiro de pele de animal. Então, eles faziam o que? Eles descreviam determinada doença. Então, por exemplo, determinada doença apresenta bolhas na pele, bolhas vermelhas, eles escreviam do jeito deles, bolha na pele da pessoa. E eu dei como substância ou como fórmula natural, ele ia lá e descrevia. Eu dei tal planta, um exemplo, suponhamos aí, dei a raiz da planta X que encontra em tal lugar. Então, ele naquele papiro que ele anotava, ele já sabia que todas as pessoas que tivessem aquelas bolinhas vermelhas, um exemplo, serviria a planta da raiz de tal planta para ser curado aquela pessoa. Então, os papiros eles tinham muitas informações assim. Então, aqui eu fiz um resumo só para vocês entenderem um pouco mais. A história da farmacologia ela remete do longo de data, desde a antiguidade, onde as doenças eram associadas às possessões, como eu falei para vocês, que eram muito confundidas com possessões demoníacas, né, que a pessoa estava doente por estar possuída, ou ainda como castigo dos deuses. Então aquela pessoa está doente porque ela não era uma boa pessoa e os deuses estavam castigando aquela pessoa. Então elas eram tratadas ou curadas como preparos de origem vegetal. Então eram feito naquela época, vou falar medicamentos, mas não era medicamento. Eles faziam o quê? De origem vegetal, mineral ou animal. Então eles pegavam plantas, animais, tudo para poder tentar curar aquela pessoa. Mas o que eles usavam mais eram plantas. Então se você vê hoje, a maioria dos medicamentos, ou vamos falar uma grande parte dos medicamentos hoje, eles são relatados de plantas, né? Então para vocês verem o grande conhecimento. E alguns desses conhecimentos, eles são passados de geração para geração. Um exemplo, quem de vocês aqui já chegou em casa ruim, e chega a mãe e fala, olha, eu fiz um chá de boldo para você. O famoso boldo que cura quase tudo, né? A mãe tem, a avó tem aquela planta de boldo que é só por Deus, mas tudo bem. Então, vocês viram que esse conhecimento, às vezes, ele é passado de geração para geração. Só que o que está acontecendo? Esse conhecimento está se perdendo. Hoje em dia, a geração é o quê? Não tem mais tanto conhecimento dessas plantas. As novas gerações, elas não vão ter muito conhecimento dessas plantas. Então, a gente não pode deixar isso morrer. O que acontece também, para você ver, o Brasil ele tem a capacidade de fazer muito medicamento. Só que a falta de investimento, ou não vamos dizer conhecimento, porque acho que muita gente ainda tem essa oportunidade de ter esse conhecimento. Estão se perdendo muito. Então, às vezes, vem o quê? Só para vocês terem ideia, vem um pessoal de lá de fora, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, vem de lá de fora e faz o quê? Fala que vai fazer uma pesquisa, vai estudar os índios brasileiros e que não sei o que, não sei o que mais. Mas na verdade, muitos deles sim vêm para estudar, tal, tudo. Mas muitos deles vêm através do quê? Através tentando conhecimento para tentar desenvolver um medicamento.
Então, às vezes, eles pegam os índios lá que usam não sei o que para o cabelo, um exemplo. Porque se eu perguntar para vocês aí, vocês já viram algum índio careca na televisão? Ou quando vai passar lá nas tribos indígenas? Alguém já viu algum índio careca? Eu nunca vi. Então, um exemplo, eles vêm aqui ver que shampoo ou que coisa o índio usa no cabelo para não causar queda. Então, dali eles começam a estudar e pesquisar determinado medicamento. O que falta para a gente hoje é incentivo financeiro para que nosso país comece a andar com as próprias pernas, né? Para poder começar a desenvolver medicamentos. Para vocês terem ideia, teve uma vez um japonês que queria patentear o açaí, né? Imagine, no Japão não tem açaí, eles queriam patentear o açaí, que é uma fruta que está no nosso país. Então, para vocês verem, né? Depois, se vocês quiserem jogar lá na internet, eu acho que no Google vai aparecer. Japonês tenta patentear o açaí. Vocês vão ver isso aí. Então, vocês veem, eles vêm, tentam aqui, descobrem para que serve, para que tal fruta ou tal determinado do nosso país tenha ação farmacológica e eles tentam levar para fora, tá? Onde eu parei, principais por planta. Contudo, o atendimento de que essa substância pode causar tanto efeito benéfico quanto efeito nocivo foi relatado por Paracelso, tem uns nomes meio estranhos, ainda na Idade Média. Então, como eu falei, Paracelso ele teve essa noção que tanto poderia causar benefício, né, você ingerir várias plantas, ou também poderia causar o que? Efeito nocivo. Então, Paracelso ele veio com essa mentalidade, que foi falar no quê? Que foi o que eu disse para vocês, que toda substância ela tem o potencial tóxico. O que vai diferenciar um medicamento de um veneno é a dose. Então, um exemplo, se você toma um medicamento para dor de cabeça na dose que você tenha que tomar, você vai ter que melhorar essa dor de cabeça. Agora, se você toma esse medicamento para dor de cabeça em excesso, você pode causar problemas a seu organismo. Então, suponhamos aí que o máximo permitido da dose, suponhamos aí, de um paracetamol ou de um outro remédio, seja 750. Você está lá tomando de 250 miligramas, correto? De 250 miligramas. Aí você tem a ideia de que, nossa, se 250 miligramas já está fazendo um efeito bom para mim, eu acho que eu vou começar a tomar 4 comprimidos ao invés de 1, por conta própria. Se você colocar 4 comprimidos, o que você vai estar tomando? Se você estava tomando um comprimido de 250 e você passa para 4 comprimidos de uma vez, quanto você irá estar tomando agora? Você vai estar tomando 1000 miligramas. Quer dizer que você passou a dose permitida, que seria até de 750 miligramas. Você está tomando 1000. Isso pode trazer um efeito muito devastador no seu organismo, tá? Pode causar até a morte ou vir fazer o quê? Causar intoxicação, né? Então, muito cuidado com isso. Eu não sei se vocês lembram, na época, eu acho que algumas pessoas vão lembrar, porque eu tenho mais de 30 anos. Então, o que acontecia? Antigamente, tinha um remédio que era um anticoncepcional, que na minha época eles vendiam também umas balinhas coloridas. E esse anticoncepcional ele era muito parecido com essas balinhas coloridas. O que as crianças estavam fazendo? Às vezes a mãe deixava no descuido e aquelas crianças acabavam ingerindo esse anticoncepcional. Então, imagine, você pensa que é uma balinha, você não vai tomar 1, 2, 3. A criança, por distração, você sabe como que é. Quem tem criança vai saber que uma mera distração é um fato para ocorrer um acidente. Então, naquela época, existiam essas balinhas coloridas
que muitas crianças se confundiram com o anticoncepcional e acabavam ingerindo mais de 1, 2, 3, 4, 5, até 10 e causava intoxicação. A mãe tinha que correr para o hospital para fazer o quê? Lavagem, para tirar aqueles medicamentos antes que ele causasse uma intoxicação na criança. Tá? Então, para vocês verem que todo medicamento tem um potencial tóxico. O que vai diferenciar um medicamento de um veneno vai ser a dose. Então, isso vocês vão ouvir eu falar sempre ao longo do curso. Não vão colocar em todas as respostas lá, por exemplo, no dia que eu der a prova, vocês não vão colocar em todas as respostas. Tudo que diferencia do potencial tóxico, o que diferencia de um medicamento é o veneno e a dose. Em todas as questões, né? Então aqui a gente fala ainda que foi somente no século XIX, através da descoberta da química orgânica, que as primeiras drogas puderam ser identificadas e isoladas, favorecendo assim a evolução para a farmacologia moderna. Então, para vocês verem que olha o tanto de tempo que demorou para começar a descoberta química para que pudesse começar a fazer a farmacologia moderna. Então, aqui a gente fala ainda que a primeira droga isolada foi o quê? Foi a morfina, em 1805, por Saturno, que extraiu do ópio, né? Ele extraiu do ópio a morfina. Tá? Em 1847, Rudolf Buchin fundou o primeiro instituto de farmacologia na Universidade de Dorpat, na Estônia, sendo, portanto, um dos pioneiros no desenvolvimento da farmacologia como ciência. Tá? Vamos para o próximo slide. Continuando a nossa aula, o que acontece? Com o passar do tempo, as tecnologias foram se evoluindo. E o que foi observando? Ainda no século XX, as indústrias farmacêuticas revolucionou o mercado farmacêutico. Por que ela revolucionou? Porque aí você pensa, você já conseguiu separar o composto químico de determinada planta ou a substância que iria fazer a ação. Então, as indústrias começou o quê? A possibilidade de produção em massa de substância. E começou a também fazer os compostos sintéticos, que fez declinar ainda mais o trabalho do boticário. O que era um boticário na época? Na época, o boticário era o seguinte, não é aquela que vende perfume hoje em dia. O boticário era assim, você chegava, relatava para o boticário o que você tinha como doença. Aquele boticário ele fazia um preparo de plantas para você, para aquela sua determinada doença. E você saía com aquele seu medicamento daquela época. Então, ele era preparado, os medicamentos eram preparados antigamente por um boticário, que era aquelas pessoas responsáveis por fazer o medicamento. Então, você ia lá, falava dos seus sintomas, o que você tinha, e aquele boticário, ele preparava o seu medicamento à base de plantas, animais, vegetais e por aí vai. Ele fazia um preparo ou um unguento e dava para aquela pessoa levar e falava, ó, você vai tomar esse preparo durante 3 dias, 5 dias e por aí vai. Só que o que aconteceu? Depois que começaram a separar os compostos químicos, eles viram que davam para fazer as famosas drogas, as substâncias sintéticas, ou as substâncias parecidas com aquelas das plantas, um exemplo, e que elas poderiam utilizar. Então, com essa produção sintética, o que eles começaram a fazer? A produzir medicamentos em grande escala. Então, por exemplo, se você tem uma planta que ela só floria em dezembro, então você teria aquele medicamento por um determinado tempo. Já com a droga sintética, não. Você conseguiria sintetizar o composto daquela planta e você teria aí uma produção em grande escala do medicamento. Tá? Então, depois disso, foram se decaindo o trabalho do boticário, que aqui fala que o boticário era quem manipulava os medicamentos em farmácia. O aprimoramento no ramo da pesquisa científica, principalmente na área farmacêutica, permitiu o conhecimento da relação entre estrutura química do fármaco e efeito terapêutico. Então, hoje você vê lá aquelas estruturas
pegar aqui. Quando vocês pegam um medicamento ou jogam até um medicamento, você vê hoje as estruturas químicas daquele medicamento. Então, suponhamos aqui que está aqui, aí vem a estrutura química do medicamento. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram elaborar ou criar novamente as estruturas desses medicamentos. Né? Eles criaram as estruturas desse medicamento. Então, eles observaram que, por exemplo, a determinada planta, para curar, suponhamos aí de novo, dor de cabeça, ela tem essa estrutura química. O que eles vão fazer? Eles vão sintetizar essa estrutura química daquela planta que faz o efeito benéfico e eles vão criar um medicamento sintético parecido com essa estrutura dessa planta que causava ou que curava a dor de cabeça daquela pessoa e eles vão sintetizar, podendo fazer assim longas escalas de sintetização. Então, suponhamos, eles vão lá e copiam a estrutura daquela planta que faz a ação, eles sintetizam. Então, no laboratório, eles começam a reproduzir a mesma estrutura daquela planta que faz o efeito. Lembrando, o que vai fazer, às vezes, o efeito da planta é a estrutura, correto? Mas o que acontece? Às vezes, na planta está o quê? A raiz, ou a folha, ou o caule. Então, em algum determinado daquela planta, vai estar a ação farmacológica. Às vezes nós pegamos a planta inteira e joga lá. Não, às vezes nós só necessitamos apenas da folha ou da raiz e por aí vai. Tá? Então, eles começaram a sintetizar as estruturas. Foi assim que se deu a sintetização, conseguindo assim fazer a produção em grande escala. Tá? Gente, até agora aqui está dando para entender, está um pouco rápido. Se tiver muito rápido, vocês me falam que eu tento ser um pouco mais devagar. Então, o que acontece? A partir desse conhecimento, resultou o que? Em diversos estudos, como por exemplo a da penicilina por Fleming. O que acontece? Fleming, ele fez o que? Ele foi lá, deixa eu ver se eu consigo de novo. Desculpa aí pelos desenhos, mas eu acho que assim a gente aprende mais. Ele foi lá e fez o que? Fez um cultivo de uma bactéria chamada Staphylococcus. Então ele cultivou aquela bactéria, né, em meio de cultura, tudo. E o que acontece? Suponhamos aí ele foi viajar. Ele foi viajar depois de um mês, suponhamos aí, ele voltou. Só que ele percebeu que naquele cultivo de bactéria que ele fez, tinha criado um bolor, um fungo. Aonde esse fungo aqui, suponhamos que é esse de vermelho, ele impediu a proliferação do Staphylococcus. Então, Fênix percebeu, poxa, onde tem esse fungo, não cresceu essa bactéria. Então, vou estudar. Então, o que ele fez? Ele começou a estudar e ele viu um componente que fazia com que essa bactéria não se desenvolvesse. Tá? Então, foi um estudo assim de um medicamento que foi a penicilina, que veio por acaso. Muitos medicamentos também, gente, né? Falando para vocês, eles são descobertos por acaso. Se você analisar aí, às vezes a indústria trabalha para produzir um medicamento para uma determinada ação, que depois, no fim dos estudos, eles vão ver que tem uma outra ação. Um exemplo disso também, a gente pode citar aqui, foi o famoso Viagra. O que aconteceu? Eles estavam tentando desenvolver um medicamento para combater doenças cardíacas, né? E eles queriam, na época, eles queriam fazer esse medicamento. Então, eles foram tentando, através do Viagra, tentando fazer esse medicamento. No caso, não ia se chamar Viagra, ia ser um outro medicamento. Só que eles descobriram que esse medicamento que eles estavam tentando fazer, eles descobriram que causava o quê? Eles causavam, como que eu posso dizer? Eles causavam no homem o aumento do libido, né? E deixavam o homem por mais tempo com a vontade, né? Ou, no caso, ereto. Então, eles mudaram já o foco do medicamento. O que eles fizeram? Eles
pegaram esse medicamento, deram o nome de Viagra e hoje esse medicamento serve para quê? Para deixar os homens felizes, né? Geralmente os mais da terceira idade. Então, para vocês verem que muitos medicamentos eles são às vezes descobertos por acaso. Às vezes a indústria trabalha para produzir um medicamento para determinada doença e quando chega nos seus estudos finais, ela viu que aquele medicamento ele vai ter uma outra atuação. Então, eles desenvolvem esse medicamento para outra coisa. Como eu falei para vocês, a penicilina foi descoberta por acaso e o Viagra ele tinha como ação tratar doenças cardíacas. Mas depois, como eles viram, o Viagra teve uma ação diferente do que eles quiseram e hoje é vendido para outra coisa. Tá ok? Então, depois da descoberta de Fennig pela penicilina, o que eles fizeram? O Protosil por Delmark, a tiazida por Bayer, assim como o propranolol e os barbitúricos, servindo como protótipo para a descoberta de uma infinidade de medicamentos hoje existentes na terapêutica. Atualmente a tecnologia permitiu o avanço e hoje temos biofármacos que atuam através da biologia molecular, visando os estudos dos biofármacos, ou seja, de medicamentos cujo princípio ativo é obtido através de micro-organismos ou células modificadas geneticamente. E só uma coisa, a penicilina ela salvou muita gente na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Imagine que a pessoa ela foi para a guerra, sofria cortes, feridas e não tinha o medicamento. Então, o que aconteceu? A penicilina ela começou a ser produzida depois em grande escala. Então, a penicilina ajudou a salvar muita gente naquela época. Porque imagine se você tinha um corte numa guerra que você não tem nada para tomar. Então, começava a causar processo inflamatório, começava a causar o que também? Entrada de bactérias. Então, a pessoa começava a morrer devido a um pequeno corte naquela guerra. Tá? Por causa de bactérias que tinham ali. Tá? Então a penicilina ela veio, salvou muita gente na Guerra Mundial. Tá ok? Então depois da gente ter estudado um pouco sobre a história da farmacologia, nós iremos entrar agora no conceito básico da farmacologia. Então, se vocês pararem para pensar, atualmente a farmacologia ela vai ser o que? Imprescindível para o ramo farmacêutico, tanto para as pessoas que querem fazer a faculdade de farmácia, como para vocês do curso técnico de farmácia. Então, ela é considerada uma das principais ferramentas para o profissional da saúde. Então, não é só o farmacêutico que vai estudar farmácia. Não é só o farmacêutico que vai estudar farmacologia. Os médicos vão estudar farmacologia, os dentistas vão estudar farmacologia, os enfermeiros vão estudar farmacologia. Então, para vocês verem que a farmacologia está o quê? Voltada a todos os profissionais da área da saúde, né? Seja assim, como que eu posso explicar para vocês? Só que o farmacêutico, ele é o que vai estudar mais aprofundadamente a farmacologia. Assim como para aqueles que têm o contato direto ou indireto com os medicamentos, esta ciência permite estudar os efeitos do mecanismo de ação da droga, pode compreender não somente como o fármaco atua, mas também conhecer a fisiologia normal do organismo. Então, o que acontece? Você, para entender como o fármaco vai atuar, primeiramente você tem que saber e conhecer a fisiologia normal do seu organismo. Exemplo, se você está em estado bom, né, que não tem nenhuma patologia, nenhuma doença, o seu organismo ele vai funcionar normalmente, correto? Agora, a partir do momento que ele tem um funcionamento não normal no seu organismo, ele vai apresentar alguma complicação. Exemplo, se você está lá na sua fisiologia normal do seu organismo, ele está funcionando bem,
seu estado vai ser bem. Agora, por exemplo, você foi lá e comeu alguma coisa que te fez mal. A sua fisiologia ela vai mudar e o seu organismo ele vai ter que corresponder a isso. Qual que vai ser a reação? Você de ir ao banheiro, correto? E ter aquela disenteria, tudo. Por quê? Estará mudando a fisiologia do seu organismo. Tem alguma coisa que não está correto no seu organismo. Então, o que, que acontece? Você sabendo que não está normal no seu organismo, você vai ter que procurar um profissional da área da saúde e ele vai lhe receitar um medicamento. Então, esse medicamento ele vai tentar combater aquela coisa ou que você comeu que está lhe causando essa disenteria e aquele medicamento ele vai atuar mudando ainda a sua fisiologia do seu organismo, tentando combater aquela, no caso, a diarreia. Então ele vai mudar para que você possa melhorar. E depois que você tem um tempo, aquele medicamento ele vai ser eliminado, como a gente já falou. Então, quando vocês têm esse conhecimento, vai permitir empregar o medicamento de forma objetiva. Para quê? Para melhor o tratamento. Tá ok? Então, desta forma, nós podemos subdividir a farmacologia baseando-se no quê? Na evolução das técnicas do método farmacológico. Ou seja, baseado na sua ação no organismo, a gente vai classificar a farmacologia em farmacologia básica, farmacodinâmica, farmacocinética e farmacologia clínica. Então, a farmacologia básica, ela vai fazer o quê? Ela vai estudar os conceitos gerais de ação do fármaco. Então, você vai estudar o quê? O conceito em todo, como a ação daquele fármaco vai agir, tá? Já quando a gente fala em farmacodinâmica, a gente vai estudar apenas a atuação do fármaco no nosso organismo. O que aquele fármaco vai fazer no nosso organismo, tá? E quando a gente fala em farmacocinética, a gente vai estudar o comportamento do nosso organismo quando ele interage com o fármaco. O que o nosso organismo vai fazer com aquele fármaco? Então, tá vendo que farmacodinâmica e farmacocinética ela tem a diferença? Na farmacodinâmica, você vai estudar a atuação do fármaco no organismo. E já na farmacocinética, você vai estudar o quê? O que o seu organismo vai fazer quando ele interagir com o fármaco. Tá vendo? Um diferente do outro. Já na farmacologia clínica, você vai ser um estudo prático do uso racional do medicamento. Então, você vai estudar para que serve aquele determinado medicamento naquela patologia, como que aquele medicamento, o uso racional daquele medicamento, o que pode acontecer quando aquela pessoa não toma o medicamento de uma forma ordenada ou de uma forma correta, e por aí vai. E vai ser estudo prático, né? Bom, mas também a gente é possível classificar a farmacologia em relação ao tipos de estudo. Então, existem 5 subtipos que são esses estudos. A farmacognosia, que vai ser o estudo da matéria-prima em seu estado natural. Qual vai ser o seu estado natural dessa matéria-prima? Plantas, né? Então, a farmacognosia ela vai estudar as plantas. Vai estudar, por exemplo, sua avó que fazia o boldo para você para curar algumas coisas. Então, vai ser o que? O estudo da sua matéria-prima natural. Tá ok? Vai ser o estudo das plantas. A farmacotécnica, que vai ser o preparo, a purificação e a conservação dos medicamentos. Na farmacotécnica, você vai aprender as técnicas para se produzir determinado medicamento. Como que você vai produzir aquele medicamento, como que aquele medicamento vai se conservar por mais tempo, tá? Então você vai aprender técnicas para o preparo da medicação. A farmacogenética ela tem relação entre a genética e a ação dos fármacos, assim como das alterações genéticas provocadas pelo fármaco. A toxicologia
vai estudar o poder da ação tóxica provocada pelo fármaco e os seus agentes químicos. Então, como a gente já falou das substâncias, que ela pode causar efeito tóxico. E quais serão esses efeitos tóxicos? Na toxicologia, nós iremos ver o que esse medicamento pode causar como efeito tóxico ao nosso organismo. Então, continuando a nossa aula de conceito, para que a gente possa entender as áreas da farmacologia, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos. E alguns desses conceitos, eles têm o quê? Uma terminologia. Essas terminologias elas vão auxiliar vocês ao entendimento e fazer a diferença de alguns conceitos básicos na farmacologia. Então, o primeiro conceito que nós iremos ver vai ser o que? O fármaco. O que é o fármaco? O fármaco ele vai ser qualquer substância química com ação terapêutica. Então, vai ser qualquer medicamento que ele vai ter uma substância química que ele vai poder causar um efeito terapêutico no seu organismo. Então, ele vai tentar fazer a melhora do seu organismo. Já o medicamento ele é qualquer produto tecnicamente elaborado. O medicamento ele pode conter um ou mais fármacos. Os medicamentos eles podem ser classificados em magistral, oficiais e oficinais. Mas para deixar de uma forma mais reduzida, eu coloquei aqui, o medicamento. Eu coloquei aqui para vocês, aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui o lápis. Coloquei aqui, o medicamento. Fármacos com propriedades benéficas comprovadas cientificamente. Todos os medicamentos é um fármaco, mas nem todo fármaco ele vai ser um medicamento. Então aqui também eu coloquei um pouco a mais para vocês entenderem que o fármaco ele tem propriedades benéficas, ele vai ter a sua propriedade benéfica comprovada cientificamente. Todos os medicamentos ele pode ser um fármaco, mas nem todo fármaco ele vai ser um medicamento, beleza? O estudo do fármaco, fonte. Então quando a gente fala em estudo do fármaco, a gente vai estudar a solubilidade do fármaco. O que seria essa solubilidade? No que ele é solúvel? A gente vai estudar o fármaco, a absorção, como que aquele fármaco vai ser absorvido no nosso organismo, destino no organismo, para onde aquele fármaco ele irá atuar, o mecanismo de ação, nós iremos estudar aonde esse fármaco vai agir, qual o mecanismo de ação, como ele vai interferir no nosso organismo. Vamos aprender o efeito de reação adversa, quais são os efeitos que esse fármaco pode causar também no nosso organismo. Bom, continuando, droga. Substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. Excipiente. Componentes do medicamento, os quais podem ter mais variadas funções, como melhorar o sabor, odor, até mesmo atuar como conservante do mesmo. Lembrando que, do ponto de vista terapêutico, os excipientes são inertes, não devendo também interagir com o fármaco. Bom, o que é um excipiente? O excipiente ele pode causar uma melhora no sabor, uma melhora no odor, ele vai servir para completar a forma, mas desde que esse excipiente ele não interaja com o fármaco. O excipiente ele é inerte. O que quer dizer? Ele não tem ação farmacológica. Ele está lá apenas para completar a forma. Remédio. O remédio ele é qualquer substância animal, vegetal, mineral ou sintética. Procedimentos como ginástica, massagem, acupuntura, banho, fel, crença, influenciando usando com intenção benéfica. Então, o que acontece? O remédio ele é qualquer substância. Ele vai desde origem animal, vegetal, mineral ou sintética, ou também procedimentos, como, por exemplo, a ginástica, um exercício físico, a fé, a religião, porque ele vai ser um procedimento que ele vai trazer benefícios à pessoa.
Então, por exemplo, muitas vezes para você evitar uma doença, você fazendo uma academia, você vai evitar várias doenças. Ou às vezes até mesmo a fé da pessoa, ela acaba curando a pessoa sem precisar de medicamentos. Então, o remédio ele vai ser qualquer coisa que traga o benefício àquela pessoa. Desde religião, ginástica, massagem, acupuntura, substância animal, vegetal, animal e por aí. Mas o remédio ele tem a intenção de trazer o benefício para a pessoa, tá? Seja ela por através de crença ou exercício físico e por aí vai. Bom, continuando, o placebo. O que é um placebo? O placebo ele vai ser elaborado para ter a aparência o quê? Exata de um medicamento. Porém, o que acontece? É composto por substâncias químicas inativas, como amido, açúcar, entre outros. Atualmente, o placebo eles são utilizados apenas em estudo de pesquisa. Né? Então, por exemplo, você quer desenvolver um medicamento. Você vai lá desenvolver um medicamento. Você tem a pessoinha aqui e outra pessoa. Então você quer saber se aquele seu medicamento ele vai ter a ação que você deseja. O que vai acontecer? Uma pessoa ela vai receber o medicamento que você acabou de desenvolver. Suponhamos que essa pessoa vai receber o medicamento que você desenvolveu, que a indústria desenvolveu. Essa outra pessoa ela vai receber o placebo. O que é o placebo? Como a gente falou, o placebo ele não vai ter nada, ele não vai ter medicamento algum, ele vai ser apenas um composto que vai ter lá na sua composição amido ou até mesmo açúcar, entre outras coisas, mas ele não vai ter o medicamento. Então vocês têm que entender que o placebo ele é composto por substâncias químicas inativas, que não vai trazer benefício nenhum. Então, aí daí os estudos vão começar a ser avaliados. A pessoa que recebeu o placebo, ela não tem que se curar de doença alguma, porque ela não está recebendo medicamento algum. Ela está recebendo apenas compostos inertes, que não têm ação farmacológica, que não têm ação terapêutica. Então, se a pessoa falar assim, eu tive a melhora. Não, como que ela vai ter a melhora se ela está tomando um placebo? Então, o placebo ele é justamente para isso. Na grande maioria para isso, para você ver o que seu medicamento vai causar, tá? Então, pessoas que recebem placebo, elas recebem compostos químicos inertes, que não vai fazer ação farmacêutica nenhuma. Então, o placebo é isso, tá? São compostos inertes que não vai fazer ação nenhuma. E ele é muito utilizado para pesquisa de medicamento, tá? Nocebo. Efeito placebo negativo. O medicamento piora a saúde da pessoa. No caso do nocebo, ele é diferente. Ele vai causar o quê? O medicamento ele vai causar uma piora na saúde da pessoa. Então, o nocebo ele é diferente do placebo. Tá ok? Dose. O que é a dose? A dose é a quantidade do fármaco capaz de provocar alteração no organismo. Essa dose pode ser eficácia, que é DE, e letal, que é causada pela DL. Tá? DL, TAC ou manutenção. A dose é capaz de produzir o efeito terapêutico desejado, podendo se classificar em mínima, eficácia, IMASE, tolerada e ADL, que por sua vez é a dose capaz de causar mortalidade na pessoa. Então, toda vez que você vê lá DE, vai ser o quê? Vai ser a dose eficácia. E a dose DL é a dose letal, que é capaz de causar a morte da pessoa. Tá? Índice terapêutico, relação entre dose letal e dose efetiva. Pode ser um indicativo de segurança do fármaco. Então, por exemplo, suponhamos aí, tem fármacos que ele tem a dose, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, a dose letal em 1000 miligramas.
O médico, sabendo dessa dose letal, ele não vai prescrever para você tomar o medicamento de 1000 miligramas. Ele vai tomar uma dose efetiva, que seria o quê? Suponhamos aí de 250 miligramas. Está bem abaixo da dose letal. Mas essa dose ela será efetiva para aquele caso clínico. Então o médico vai prescrever 250 miligramas. O médico viu que aquelas de 250 miligramas não deu certo. Então ele vai pedir para a pessoa tomar 2 vezes ao dia. Então aquela dose vai ser o quê? Como ela vai tomar 2 vezes ao dia, vai dar o quê? 500 miligramas. Ela ainda está na dose efetiva. Você está vendo? Ela não chegou na dose letal. Qual que é a dose letal para matar uma pessoa? De 1000 miligramas. Correto? Então o medicamento, o médico vai poder prescrever mais para a pessoa tomar 3 vezes ao dia? Pode, que vai chegar a 750. Mas lembrando, tem medicamentos onde a dose letal dele pode ser o quê? 5 miligramas. Então, sempre tem que ter cuidado na dose letal e na dose efetiva. Por quê? Porque às vezes você pode trabalhar numa drogaria, suponhamos aí que o médico prescreveu sem querer, às vezes na hora da pressa ou na hora da correria, o médico prescreveu um medicamento que tem a dose letal de 1000 miligramas, o médico prescreveu lá para o paciente tomar. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se consigo apagar aqui. Pediu para tomar 5 cápsulas de 250 miligramas, sendo que a dose letal é 1000. Se a pessoa tomar 5 cápsulas de 250 miligramas, ela vai estar tomando quanto? 1.200. Desculpa, ela vai estar tomando 1.200. Oh, caramba, cadê a canetinha aqui? 1.250 miligramas. Você viu que ela passou da dose letal. Então quer dizer que se essa pessoa tomar nessa dose, ela pode causar a morte. Então sempre vai ter uma diferença da dose efetiva da dose letal. Sempre observar essa diferença, tá ok? Dose letal vai ser a dose capaz de causar a mortalidade da pessoa. Já a dose efetiva é a dose capaz de causar ação terapêutica na pessoa. Beleza? Diferente de dose letal para dose efetiva. Dose letal pode causar a morte do indivíduo. A dose efetiva vai ser a dose que vai causar um efeito terapêutico na pessoa. Beleza? Janela terapêutica. Faixa entre a dose mínima eficácia e máxima eficácia. Posologia. O estudo da dosagem, de como a dose deve ser empregada. Então, todo medicamento ele tem a sua posologia, que vai ser a forma com que aquele medicamento deve ser tomado. Tá ok? Isso vai ser a posologia. Prodroga. Fármaco que necessita ser ativado no organismo para ação terapêutica. Então, existem fármacos que ele vai ter que entrar no seu organismo para ele sofrer uma ação terapêutica. Ele vai ter que entrar no seu organismo, onde ele vai se modificar, e ali, quando ele tem essa modificação, ele vai ter a ação terapêutica desejada. Interação medicamentosa. A interação medicamentosa é quando você toma um medicamento e depois toma um outro, que um vai interferir no outro. Então, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcionais. Elas estão tomando anticoncepcionais para o quê? Não engravidar. Mas aí a mulher vai lá e, por conta de alguma amiga, soube que tem tal remédio que ele é emagrecedor. Ou ela vai no médico querendo emagrecer.
Só que o médico não pergunta se ela toma anticoncepcional e nem ela relata ao médico que toma anticoncepcional. Então ela toma o seu anticoncepcional normal, né? E agora está tomando o seu medicamento para emagrecer. O que pode acontecer? Pode acontecer uma interação medicamentosa. O que seria essa interação medicamentosa? Suponhamos aqui que você está tomando um anticoncepcional e depois você toma o seu... Deixa eu fazer de outra cor aqui. O seu medicamento para emagrecer. Então, aqui está o seu remédio para emagrecer de vermelho. Então, o seu anticoncepcional está em preto e o seu medicamento para emagrecer está em vermelho. Então, você toma o seu medicamento, o anticoncepcional para não engravidar, e você começa a tomar o seu medicamento para emagrecer. O que pode acontecer? Uma interação medicamentosa entre um e outro. Então, suponhamos que o remédio para emagrecer possa cortar o efeito do seu anticoncepcional. O que vai acontecer? Você vai acabar engravidando. Então, interação medicamentosa é isso. Quando você tem um medicamento que interage com outro, ele pode eliminar a ação do outro ou ele pode fazer o quê? Potencializar a ação do outro medicamento. Suponhamos aí que esse medicamento para emagrecer ele aumente a potência do remédio para dor de cabeça. Então, o que pode causar? Ele pode causar um aumento do potencial de ação, podendo causar assim também um efeito tóxico. Então, muito cuidado com a interação medicamentosa. Ele pode eliminar a ação do medicamento que você está tomando, ou ele pode também potencializar a ação do medicamento que você está tomando, podendo assim, potencializando, causar um efeito tóxico, tá? Entre outros. Aqui eu coloquei, ó, efeito resultante da infecção entre dois fármacos. Pode, como resultado final, ocorrer o aumento, redução ou atenuação do efeito farmacológico de ou mais fármacos envolvidos. Efeito indesejado é o efeito provocado pela ação do fármaco no organismo, indiferente do planejado. Então, se você está tomando aquele remédio para dor de cabeça e de repente você começa a sentir náusea, vômito, então esses vão ser os efeitos indesejados que o remédio tem, né? Então, você vai ter os efeitos indesejados, que vai ser diferente daquele que você deseja. Que, por exemplo, você está tomando um remédio para dor de cabeça, teria que aliviar a sua dor de cabeça. Mas ele vai causar efeitos indesejáveis, como enjoo, vômito, náusea, entre outros. Tá? Então, aqui, como efeito indesejável, eu coloquei aqui, ó, efeito provocado pela ação do fármaco no organismo, indiferente do planejado. Pode ser classificado em previsível e imprevisível. Os efeitos previsíveis podem se dividir em toxicidade, por superdosagem, efeito secundário. Reação provocada pelo efeito principal do fármaco em um sítio diferente do alvo principal. O efeito colateral em interações medicamentosas, por sua vez, é o efeito imprevisível. Pode ser dividido em idiosincrático, alérgico e intolerância. Tá? Forma farmacêutica é a forma de apresentação do medicamento, seja comprimido, cápsula e xarope. Então, a forma farmacêutica é a forma com que vai se apresentar o medicamento àquela pessoa. Então, não é assim, oi, tudo bem, prazer, sou medicamento. Não, é a forma com que vai se apresentar. Então, por exemplo, o comprimido é uma forma farmacêutica diferente, a cápsula é uma forma farmacêutica, o xarope ele vai ser uma forma farmacêutica. Então, vai ser a forma farmacêutica com que o medicamento é apresentado. Ele pode ser apresentado em comprimido, cápsula, xarope, supositório, óvulo vaginal, creme, né? Então, essas são as formas farmacêuticas, entre outras. É claro, existem milhares de formas farmacêuticas que ela pode ser feita, tá? Mas só quero que vocês lembrem disso. A forma farmacêutica vai ser a forma com que o medicamento irá ser apresentado, tá?